Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ultimate Teorias Insanas e hoje eu estou aqui para trazer a primeira teoria do canal porque eu vi muitos canais de teorias, então eu decidi fazer mas a teoria que eu vou fazer hoje é o que teria acontecido se eu reencarnasse no mundo de Dragon Ball. Bom, a minha história começa quando eu estava fazendo algumas compras que a minha mãe tinha me pedido para comprar. Eu estava atravessando a rua, mas eu vejo um garoto que estava distraído tentando pegar a sua bola de futebol. Então eu fui correndo, eu jogo ele para o lado, mas o carro acaba me atropelando, me matando na hora. Quando eu acordo eu vejo que eu estava num lugar branco, eu olho para todos os lados, mas não vejo nada, só o vazio branco. Então uma pessoa aparece falando que eu estava morto, então eu falo que eu estou morto, então aqui é o céu. Então a pessoa fala que não, aqui não é o céu, aqui na verdade era a sua dimensão onde ele podia julgar as pessoas que morreram, mas você não era para ter morrido, você era recompensar por ter salvado aquela criança. Por causa disso eu irei te dar 5 desejos. Então eu olhei para eles o preço e também muito feliz. Então o primeiro desejo que eu pedi foi que eu reencarnasse no mundo de Dragon Ball, só que fazendo a minha própria história. No segundo desejo eu pedi que eu fosse o lendário Super Saiyajin, e no terceiro eu pedi que eu fosse metade kryptoniano, e o meu quarto desejo é que eu tenha os poderes do Meliodas, e o meu último desejo é que eu tivesse o Sharingan. Então a pessoa realiza os pedidos e fala que eu espero que você tenha uma vida boa nesse universo. Então a pessoa desaparece e tudo começa a ficar escuro. Então eu acordo em uma cápsula, então eu vejo duas pessoas conversando, eu presumo que um deles deve ser meu pai. Eu ouço eles falando sobre Frieza poderia destruir o planeta Vegeta, então eles iam levar seus filhos. Então a noite chega, eu fui posto em uma nave, eu consigo ver um bebê sendo posto em Manaus, eu percebo que aquele bebê era Goku. Algum tempo se passa, mandaram nós dois para o planeta Terra, só que um asteroide acaba batendo na minha nave que muda a direção para um outro planeta, que esse planeta era o planeta Namekusei. A minha nave pousa no meio de uma aldeia que os Namekuseijins, quando ouvi o barulho imediatamente para ver o que aconteceu e avista uma nave, então um deles tomou coragem e foi até lá, e quando ele chega lá a nave se abre e eles viram um bebê. Então o Namekuseijin pega o bebê e leva até o patriarca. Quando ele chega até lá ele mostra o bebê que ele achou em uma nave que tinha caído no local. Então o Namek que me encontrou fala o que vamos fazer com ele. Então o patriarca fala que iremos cuidar dele já que os pais dele não estavam lá, e também não vejo nenhum pingo de maldade nele. Então 2 anos se passa, eu já tinha meus 13 anos e eu estava treinando com os Namekuseijins guerreiros. No poder de lutar era de 1500 de poder de luta, e os Namekuseijins me tratava muito bem, como se eu fosse um deles, e todos os surpresos porque eu despertei o Sharingan. Eles não sabiam que poder é esse, mas eu sabia. Então todos os dias quando eu acabava no treinamento eu treinava no Sharingan e minha força, velocidade e resistência para conseguir ser o Saiyajin mais forte. E também eu me lembrei que eu era o lendário Super Saiyajin, então eu fiquei treinando para conseguir despertar a forma de Super Saiyajin lendário, mas por enquanto eu ficaria com o Super Saiyajin normal. 5 anos depois eu já era um adolescente de 18 anos e meu poder de luta era de 10.500, eu era o mais forte do planeta Namekusei. Então depois de um tempo o patriarca deu as esferas, então eu invoquei o dragão e me despedir dos Namekuseijins e pedir para me teletransportar para o planeta Terra. Então o Porunga me teletransporta para o planeta Terra. O que será que vai acontecer? Será que eu irei encontrar Goku? Você só irá ver no próximo episódio. Então tchau, fui.